Olá, hoje gostaria de falar um pouco sobre o eu pequeno, também conhecido como ego, e o eu superior. É dito em algumas tradições, em algumas linhas de pensamento espiritual ou espiritualista, que nós temos que matar nosso ego, nós temos que fazer o ego deixar de existir. Olha, eu não penso dessa forma e eu vou explicar um pouquinho o porquê. E aí, deixar o critério de vocês verem se isso é a verdade ou não. O ego é um programa criado para que nós possamos interagir neste mundo. É um programa criado pela nossa mente que tem a única finalidade de gerir as nossas ações dentro desse mundo. Ele, como programa, ele precisa de alguns parâmetros, e esses parâmetros é dado de acordo com os nossos conhecimentos. Obviamente, o ego, ele, da mesma forma que um administrador de empresas não é o dono da empresa em sua maioria, o ego também não é o dono da existência. Ele simplesmente é um programa que serve para a gente iniciar uma existência e até o final dessa existência. Porém, assim como acontece com algumas pessoas que administram a empresa, tomam essa empresa como sendo sua. E essa empresa, na verdade, é do eu superior. Que eu superior é esse? Eu superior é a nossa parte divina, é a nossa alma espiritual ou centelha divina. Essa que, na verdade, é o dono da existência. E ela permite a criação desses programas, vida após vida, para que ela colha as experiências dessa vida e vai juntando no corpo, conhecido como corpo búdico, que é o nosso corpo de sabedoria. Então, quando o ego se inicia, ele se inicia com esse propósito de administrar a existência, de coletar conhecimentos e fazer esses conhecimentos virarem sabedoria. Entretanto, nós temos uma confusão quando nós não entendemos isso e achamos que, e aí por causa dele, que o ego é que é o grande chefe da vida e vivemos por conta dele, então nos tornamos pessoas egoístas, ou seja, pessoas voltadas apenas ao próprio ego. Dentro das tradições indianas, por exemplo, não se fala sobre a morte do ego, se fala de se encontrar o mestre e o discípulo quando esse estiver pronto. Olha só, se a gente pensar o ego como discípulo, que está o tempo todo aprendendo, para depois pegar esse contínuo de aprendizado e transformar em sabedoria ao aplicar, nós temos o eu superior como sendo o mestre. Então, para que nós tenhamos uma existência mais tranquila, nós temos que render o nosso ego ao eu superior. Só que render o ego não significa matar o ego, não significa desqualificar o ego, não significa reduzir o ego a um mero capacho do eu superior. O ego é como uma criança que se espelha nas atitudes do pai. E aí ele não entende completamente o que está acontecendo, mas vai reproduzir as mesmas atitudes do pai, mesmo sem saber o que tem por trás dessas atitudes, que são atitudes vivenciadas e experimentadas. O ego age dessa maneira. Quando ele se subtende ao eu superior e entende que, na verdade, ele é o gestor da existência e não o dono da existência, a vida se torna mais leve, a vida se torna mais tranquila. Nós não temos que nos preocupar em viver por conta do ego. O ego já vai viver por conta do eu superior. Então, tudo que o eu superior quer para nós, o ego vai viver. E aí ele não vai ter mais medo de morrer quando chegar o fim da existência atual. Ele vai entender que existe um mundo muito maior do que a própria existência e que ele, na verdade, não morre. Ele se torna parte de uma coleção
muito maior, muito mais abrangente do que ele mesmo. E com isso, podemos ter acesso a estados conscienciais mais profundos e de entendimento do universo. Então, o que eu gostaria de que vocês pensassem a respeito, e é uma coisa que eu faço o tempo todo, é como permitir que o ego exerça a função verdadeira dele de gestor, exerça a função pelo qual ele veio fazer, que é gerir a vida, mas que ele está submetido a uma instância superior. Então, ele vai gerir a nossa existência baseado e comandado e parametrizado por uma gestão superior, que é o nosso eu superior. No programa depois eu faço algumas inquirições sobre o eu superior e como nós podemos fazer esse intercâmbio mais suave, mais tranquilo entre o nosso eu divino e nosso eu terrestre. Eu espero que tenha podido pelo menos dado uma luz sobre essa questão ou dado um ponto para pensar a respeito. Eu agradeço profundamente que você tenha assistido até agora. Ubuntu e até nosso próximo vídeo.